Olá, alunos da Escola Tony Burgos, alunos do terceiro ano Alfa. Bem, dando continuidade às nossas aulas remotas, vamos fazer uma outra abordagem aqui. Na aula anterior, nós estávamos vendo a questão dos números quânticos. Dúvidas, mandem para mim. Vejam aí na questão dos momentos ao vivo, certo? Vamos unir forças nesse momento, ok? No vídeo, nesse momento agora, nesse vídeo agora que estou preparando para vocês, vamos resolver algumas questões e fazer alguns comentários relacionados aos métodos de separação de misturas. É um assunto básico, muito básico, mas que é assunto certeza de cair na prova do Enem, certo? Então, peguem o livro, página 107, página 107. Vamos lá, peguem o material. Ok? Olha lá, página 107, tem aí uma atividade de fixação. Assunto esse que nós tínhamos feito uma abordagem anteriormente em relação ao momento antes dessa parada por conta da pandemia, mas, de toda forma, é um assunto de extrema importância, que precisa ser comentado, revisado, sempre que possível. Eu acho que é um assunto que é bem apropriado para esse momento, né? Porque aí são apenas alguns comentários simples que irão que irão colaborar muito com a questão da compreensão deles, né? É assunto certeza de Enem também. Vê lá. A primeira questão diz o seguinte, olha: qual dos seguintes procedimentos é o mais indicado quando se quer distinguir entre uma porção de água destilada e uma solução de água açucarada, sem experimentar o gosto? Olha, pessoal, é um bem básico, como eu falei, mas que de repente o aluno tem que ter um cuidado redobrado com isso. Na metodologia lá do Enem, né, na metodologia lá do TRI, errar uma questão básica, né, uma questão de início de cadeia de conhecimento, né, como a gente tem colocado em algumas aulas nossas, é extremamente prejudicial à sua nota, esse erro. Então, vamos ter cuidado com esse tipo de raciocínio aí. Olha lá, letra A, filtrar os líquidos. Pessoal, ele teve o cuidado de, na questão, dizer o seguinte: olha, é uma solução de água açucarada. Se é uma solução, é um sistema homogêneo e os componentes não vão ser separados aí por uma filtração, não. Filtração vai ser destinado a processos de separação lá de misturas heterogêneas, tá certo? Então, vê, mesmo uma questão bem básica, bem simples, mas ela permite um comentário que amplia aí a tua compreensão do assunto, né? O assunto aí em questão é separação de misturas, que no caso aí temos que estar bem hábeis aí na questão de misturas homogêneas e heterogêneas, né? Letra A, não. Letra B, determinar a densidade. Olha, a densidade, ela é aquela relação de massa dividido pelo volume. A partir do momento que eu coloquei açúcar, o açúcar ele tem uma densidade, uma relação massa-volume diferente da água. Logicamente que isso vai influenciar na questão da densidade dessa solução. Então, pelo conhecimento das densidades, vai ser possível distinguir a solução da água destilada da água com açúcar. Ok? Então, a letra B satisfaz como alternativa correta. Letra C, medir a condutividade elétrica. Olha, o açúcar, né, a sacarose aí, ela representa um soluto molecular. Pessoal, aproveitando, né, para fazer uma justificativa boa aí a respeito dessa questão. O açúcar é um soluto molecular, ou seja, ao bater em água ou entrar em contato com água, ele não vai sofrer aí uma dissociação iônica, tá certo? E no caso, não vai ocorrer ionização também. Então, não vai ter íons e a ausência de íons vai impedir a condução de corrente elétrica. Então, fica errado. Se nós estivéssemos falando de uma solução, de um sal, por exemplo, né, um cloreto
um cloreto de sódio, por exemplo, que é bem comum, né, o sal de cozinha, aí sim nós estaríamos falando em uma condutibilidade elétrica muito acentuada, por conta dos íons ali presentes, né, do cátion sódio e do ânion, o cloreto. Bem, a usar um papel tornassol. O que é o papel tornassol? O papel tornassol é um procedimento aí, né, um papelzinho procedimento para medir o pH, é um papel que ele vai ter colorações diferentes a depender do valor do pH ali no qual ele se encontra. Né? Então, está relacionado com a questão do potencial hidrogeniônico ali da solução. Não é o caso da água destilada nem da água açucarada, não vai ter alterações de pH nessas situações. Decantar os líquidos. Decantar é fazer ir para o fundo do recipiente aqueles componentes ali, de repente, mais densos, né, de uma mistura. Mas de uma mistura heterogênea. Nós estamos falando de uma solução. Tá certo, pessoal? Então, assim, é bom estudar, principalmente para o Enem, mesmo quando você pega uma questão simples, mas é bom você fazer todo o embasamento das alternativas. Mesmo aquela que você, eu sei que essa está errada, mas calma, pega aí algum conhecimento sobre ela, porque é essa linha de ação que vai permitir você ter um rol de conceitos básicos, que são os mais cobrados em Enem, suficiente para se deparar com qualquer situação lá da prova. Ok? Então, a primeira questão, letra B, determinada densidade. A segunda questão diz o seguinte: a água é levada ao manancial para a estação de tratamento de água UETA. Já o tratamento de esgoto é feito a partir de esgotos residenciais ou industriais para, após o tratamento, a água poder ser reintroduzida no rio, minimizando seus impactos ao ambiente. Podemos dividir o tratamento da água em duas etapas, as quais chamamos de tratamento inicial e tratamento final. Pessoal, essa questão da química ambiental, da química relacionada às diversas formas de poluição, é muito recorrente no Enem. Deem atenção, quando vocês estiverem resolvendo questões, deem uma atenção a esse aspecto ambiental da química, a relação com os principais poluentes, certo? Fiquem atentos a esses detalhes. No caso da questão aqui, ele diz o seguinte: no tratamento final, as partículas sólidas se aglomeram em flocos que se vão depositando no fundo do tanque. A água da parte superior do tanque de sedimentação passa por várias camadas de cascalho e areia, retirando assim as impurezas menores. Por fim, é adicionado na água um composto bactericida e fungicida, né? Mata bactéria, mata fungo, como, por exemplo, o hipoclorito de sódio, conhecido apenas como cloro. Os processos no tratamento final da água são... Vê lá. Pessoal, essa questão aí está fazendo referência à parte final, né? Então, na parte final, nós vamos ter ali uma sedimentação, não é? Porque aqueles componentes mais densos, mais pesados, aqueles complexos mais pesados contendo as impurezas, eles vão se assentar no fundo do recipiente. Nós vamos ter também um processo de filtração, por conta lá da questão dos cascalhos, a areia, aquela coisa toda, vai fazer um processo de filtração. E aqui nós vamos ter uma desinfecção no caso da utilização do cloro. Então, sedimentação, filtração e desinfecção fica aí como alternativa correta, letra E. Bem, pessoal, aproveitando, né, para falar aqui que o hipoclorito, ele os cloretos, né, eles têm uma ação ali de desestabilizar a membrana plasmática das células de micro-organismos, como, por exemplo, de bactérias, né, de protozoários, certo? E, com isso, ocasionar a morte desses micro-organismos. Daí a utilização do cloro ou de substâncias que liberem os íons cloro como forma de desinfecção. Joia? Bem, a terceira questão. Numa proveta de 100 ml, foram colocados 25 ml de... aqui está, eu acho que aqui tem um erro de digitação, né? Aqui é um L, um Lzinho, tá certo? Não sei se pega aqui. Pega não. Um Lzinho. Então, nós temos o seguinte, nós temos o tetracloreto de carbono. Então, eu tenho
Aqui, na verdade, eu tenho 4 cloros e 1 carbono. Aqui é 1 carbono, tá certo? Mas aqui está faltando um L, né? O tetracloreto de carbono. 25 ml de água destilada e 25 ml de tolueno. A seguir, foi adicionado uma pequena quantidade de iodo sólido ao sistema. O aspecto final pode ser visto na figura. Olha lá, pessoal. Aí eu tenho aqui, ó, eu tenho o iodo com tetracloreto, água destilada, aí eu tenho o tolueno e o iodo também. Pode-se dizer que o número de fases, o número de componentes e o número de elementos químicos presentes no sistema esquematizado é de... Vê lá, outra questão muito básica que eu vou aproveitar aí para fazer a menção lá dos sistemas homogêneos e heterogêneos, lembrando, né, dos sistemas também de separação dessas misturas. Veja, eu tenho fases, eu vou ter 3 fases, componentes, 1, 2, 3, 4 componentes, e o que é que ele pede mais? Ele pede número de fases, número de componentes e o número de elementos químicos. Aí, número de elementos químicos, nós vamos contar, lá já daria para responder, ainda não, mas vê, carbono, hidrogênio e iodo. Aqui nós temos 3. Na água destilada, nós temos o oxigênio e o hidrogênio. O hidrogênio já foi contado, então nós vamos contar só mais um, que é o oxigênio, 4. O carbono aqui já foi contado. Aí entra o cloro, certo? E aí, então, nós vamos ter 5 elementos nessa confirmação, nessa conformação aí apresentada. Então, contando os 5 elementos, né? Nós temos lá carbono, hidrogênio e iodo. Até aí temos 3. Na água destilada tem o oxigênio. O hidrogênio não conta porque já contamos. Já vai em 4. Aqui nós vamos contar aqui, ó, com o cloro, 5. Portanto, a alternativa correta, letra D, 3, 4 e 5. Bem, pessoal, é uma questão muito básica. Lembrando que tomem cuidado com essas questões básicas, porque elas têm um valor muito grande lá no sistema do TRI. Vale a pena dizer, né, que quando nós temos situações aí de sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos, nós vamos ter essa configuração por conta da afinidade das substâncias ali presentes. Por exemplo, quando eu tenho água e óleo, eles vão se misturar? Sim, vão se misturar. Formam uma mistura heterogênea. Ora, professor, mas água e óleo se misturam? Veja, é porque o conceito científico e o conceito do dia a dia, às vezes, eles não batem, né? Nós temos... Água e óleo não são miscíveis, mas a mistura é o fato deles estarem em um mesmo local, formam uma mistura heterogênea. E por que água e óleo não são miscíveis? Aí é muito comum os alunos pensarem na questão da densidade. De fato, eles têm densidades diferentes, mas não é por isso que eles não são miscíveis. É por conta da questão da polaridade. Lembrando, pessoal, olha, vamos agregar uma informação importantíssima a essa terceira questão aqui. Na questão de polaridade, é isso que vai garantir, né, que a substância misture, que a substância seja miscível ou não com a outra. Formem um sistema ali, um sistema homogêneo ou heterogêneo. Por exemplo, olha lá, aproveitando a questão, água destilada. Por que a água destilada não ficou aqui, ó, com o tolueno? Por que não ficou com o tolueno? Porque o tolueno, né, prevalece as cadeias carbônicas, consequentemente prevalece um caráter apolar. Utilizando a questão, já que ela foi muito básica, então, e aí você tem aqui, ó, o tetracloreto de carbono. Ah, por que o tetracloreto de carbono não ficou com a água? Porque nesse caso aqui do tetracloreto de carbono, embora, cuidado pessoal, olha lá, embora eu tenha ligações polares no tetracloreto de carbono, mas a molécula em si, ela é apolar. Por isso ela também não vai se misturar com a água. E aí nós temos o seguinte, olha, nós temos os componentes aqui, olha, o iodo, que representa uma molécula polar, iodo, molécula polar. O iodo poderá se misturar tanto com o tolueno quanto com o tetracloreto de carbono.
E por que essa diferenciação aqui em níveis, né, diferentes aí do hexano, do tolueno, desculpa, e do tetracloreto de carbono? Por conta da densidade, tá certo? Por conta da densidade. Então, o tetracloreto de carbono ele vai apresentar uma densidade maior, por isso que ele vai ficar aqui na parte inferior, olha, certo? Já o outro componente lá, o tolueno, né, ele vai ficar na parte superior. Isso também vai depender de como esses componentes eles foram adicionados ali, joia? Então, indo para uma outra questão, a próxima questão foi uma questão que... lembrando, pessoal, essa atividade eu passei em sala de aula, não deu tempo corrigi-la adequadamente, mas ela foi passada, né, ainda em sala de aula e estamos aqui fazendo aí alguns comentários relacionados a ela. Essa questão, por exemplo, aqui ó, do bagaço, na questão do bagaço de cana, a questão da estadual lá de Londrina. Então, eu tenho aqui um esquema, né, um esquema do processo industrial da produção de açúcar. Então, ele traz lá questão básica, pessoal, cuidado com essas questões. Ele traz lá um esquemazinho, tá toda a definição aqui, as referenciazinhas, e aqui ele traz algumas alternativas. Ele vai dizer o seguinte, olha, assinala a alternativa correta. Vamos ver. Letra A, água evaporada em 8 é sublimada para a lavagem do bagaço. Letra B, a filtração representa um processo químico. Letra C, a massa de açúcar obtida em 5 é menor do que a existente em 4. Cadê? 4 tem aqui açúcar, beleza. O 5 tem açúcar e o 9 foi o quê? O que é que diz? Solução saturada de açúcar. Claro, lógico, né? Se chegou aqui no 4 um certo conteúdo de açúcar, saiu lá saturada no item 9, na etapa 9. O que ficar no 5 tem um teor menor, alternativa menor do que o no 4. Alternativa correta, letra C. Ok? Quarta questão, letra C. Bem, vamos escolhendo algumas outras questões aqui. Por exemplo, essa questão 2, né, diz o seguinte: o etanol pode ser obtido por diversas maneiras, dentre as quais a fermentação de açúcares e hidratação do eteno, catalisada por ácidos. Em um processo de destilação, uma mistura com 95% de etanol e 5% de água ferve a uma temperatura constante de 78,15 graus Celsius. Essa mistura é um exemplo de alótropo, racemato, tautômero, anômero ou azeotropo. Pessoal, nesse momento aqui, o que é que nós temos? Quando eu estou falando de uma substância pura, as temperaturas, né, os patamares ali existem, ou seja, as temperaturas de fusão e de ebulição, elas são constantes numa substância pura. Nas chamadas misturas comuns, eu não vou ter nenhum patamar. Não existe momento de temperatura constante durante a mudança de estado físico. Não existe. Isso nas misturas comuns. Em alguns casos especiais, como no caso das substâncias eutéticas, das misturas eutéticas e azeotrópicas, o que é que acontece? O que é que ocorre? Ocorre patamares de temperaturas constantes. No caso das misturas ditas eutéticas, esse patamar é o patamar da fusão, né? O patamar da fusão, ou seja, a passagem do sólido para o líquido. Mas, no caso, quando o momento em que essa mistura fica com temperatura constante na mudança de estado, quando for no caso da ebulição, né, a passagem do líquido para o gasoso, aí nós estamos falando de uma mistura, mistura azeotrópica. Eutética é na fusão. Ebulição azeotrópica. Bem, a questão fala de uma mistura de 95% de etanol e 5% de água ferve, ó, a ebulição, né? Ferve a essa temperatura constante de 78,15. Logo, nós estamos nos referindo a uma situação de azeotropo, uma mistura azeotrópica, tá certo? Lembrando aqui, ó, importante, né, a definição de alótropo. Alotropia, né, é aquele fenômeno quando temos substâncias simples, diferentes, obtidas a partir de um mesmo elemento químico. Né? Substância simples é quando tem um elemento químico só. Por exemplo, o gás oxigênio é uma substância simples. O gás ozônio é uma substância simples. O gás oxigênio, o O2, é uma substância simples e é uma forma alotrópica aí lá do ozônio, que você vai ter o O3. Então, essas duas substâncias, o oxigênio
o gás oxigênio e o gás ozônio, o O2 e o O3, né, eles fazem parte dessa alotropia referente ao elemento químico oxigênio. Com o mesmo elemento químico, é possível ter mais de uma substância simples. Esse fenômeno é chamado de alotropia. Bem, aqui, ó, terceira questão, questão básica. Pessoal, essas questões básicas aí, né, elas estão sendo escolhidas nesse nosso início de trabalho, né, nessa retomada. Eu sei que tem alguns alunos que mantiveram um ritmo bom de estudo, outros deixaram um pouco a coisa desandar, mas, assim, é importante retomar. E aí, então, não vamos retomar com questões muito complexas. Vamos aumentando essa complexidade de acordo com o fluir do nosso trabalho. Isso é natural, tá certo? Então, vê lá, na terceira questão. Uma amostra de água do rio Tietê, que apresentava partículas em suspensão, foi submetida a processos de purificação, obtendo-se, ao final do tratamento, uma solução límpida e cristalina. Em relação às amostras de água antes e após o tratamento, podemos afirmar que correspondem respectivamente a... Veja, no caso aí, nós temos a amostra do Tietê. Antes ela estava poluída. E depois ela estava, como é que foi dito, ela estava límpida e cristalina. Aí ele faz a comparação aí em relação a essas amostras. Nós podemos dizer, em relação às amostras de água antes e após o tratamento, podemos afirmar que correspondem, respectivamente, a substâncias compostas e simples, substâncias simples e compostas, misturas homogêneas e heterogêneas, misturas heterogêneas e homogêneas, e misturas heterogêneas e substâncias simples. E aí, nós vamos ficar com a alternativa de número, né? A alternativa lá referente à questão é a alternativa D. Ela faz referência a misturas heterogêneas e uma mistura homogênea. Ó, pessoal, por que heterogênea? Claramente a água estava poluída, era possível ver esses poluentes, essas fases ali, né? Os componentes dispersos na água. Tá? Então, caracterizaria justamente a mistura heterogênea. A partir do momento que ela ficou límpida e cristalina, embora exista sais minerais, né? Oxigênio dissolvido, não é só moléculas de H2O, existe uma solução, ou seja, um sistema homogêneo. Existem componentes que se encontram ali misturados, entretanto, não é possível visualizá-los individualmente. Constituem, portanto, uma mistura homogênea. Pessoal, para finalizar aqui o vídeo, lembrar dos cuidados relacionados com a pandemia, né? Respeitem aí a questão do isolamento, sempre que possível, o uso de máscara, a higienização lá com álcool em gel, água e sabão ou com outro produto. O importante é ter um padrão de higienização para evitar o contágio com esse novo coronavírus, tá certo? Então, todo cuidado, esses cuidados podem salvar vidas. Até mais.